Olá, olá pessoas! Aqui é a Rose Braga do canal Aqui Tem Fé, Café e Cafuné. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o levain do zero. O levain é o nosso fermento natural que a gente consegue fazer esses pães maravilhosos, macios, com uma casca crocante e que faz muito bem para a saúde, tá? Acompanhe então no restante do vídeo para vocês entenderem certinho como é que funciona você começar do zero, do start. Bora lá pro vídeo. Fique até o final que vocês vão aprender direitinho como fazer. Eu coloquei aqui 10 gramas, é uma xícarazinha de café, tá? 10 gramas de água mineral e 10 gramas de farinha de trigo. Dessas 10 gramas de farinha de trigo, eu coloquei 5 gramas de farinha integral e 5 gramas de farinha branca, tá? A farinha que eu usei é a farinha Venturelli, a farinha branca, e a farinha que eu usei integral é a Anaconda, tá? Então, é meio a meio, esse é o início, tá? É o start. Vou deixar 24 horas, tá? Hoje é dia 27/1. A proporção, desculpa, eu coloquei 1 para 2 para 3, mas não é meio a meio, tá? É o start aqui. Às 21 horas, eu vou limpar ali e vou fazer meio a meio. Aí, amanhã, às 9 horas da noite, eu mostro pra vocês como é que ele tá. Olha só. Esse aqui dobrou de tamanho, a Lira tá aqui dentro de casa, eu vou tomar café da manhã agora. Agora é 9 horas da manhã, tá? E ainda a gente colocou 9 horas da noite, ontem à noite, né? Desculpa, 8 horas da noite. Eu coloquei pra crescer esse fermento, né? O start é a primeira parte. E aqui já é o fermento, a Lira e o Serafim fazendo bagunça ali. Aí, o que acontece? Eu vou deixar até as 8 horas da noite para ver até onde ele chega. E aí, eu vou fazer de novo aquele 1 para 2 para 3, né? Tirando daqui a isca que eu vou precisar, que vai ser 10 gramas de fermento. E a gente vai contar mais ou menos quanto ele dobra ou triplica. Na realidade, eu achei que ele tá bem forte, tá? Ele dobrou em 12 horas, né? Para a primeira parte, né? O outro fermento que eu fiz, eu acredito que é porque era inverno, que ele não cresceu muito, demorou muito para crescer, né? Aquela história que eu contei para vocês que o meu fermento, minha primeira parte do fermento, que saiu do zero, demorou demais. E eu mudei a receita, eu fui tentando várias receitas, né? Eu fiz com mel, fiz com um pouquinho de açúcar, peguei várias receitas na internet e nada dava certo, tá? Então, olha aí, gente, essa receita aqui provou ser a melhor, tá bom? Até das que eu fiz, porque na verdade eu não tinha tentado fazer essa receita do zero, tá bom? O que eu usei foi que aquele fermento meu que tava fraco, numa certa altura, eu misturei a farinha meio a meio para alimentar o meu fermento. E daí meu fermento foi pra frente. Gente, começa com esse start, é o melhor, tá bom? E eu ainda vou trazer mais um pedacinho aqui do vídeo com outra parte para ver se ele, em quanto tempo ele triplica, porque para fazer o pão não adianta dobrar, ele tem que triplicar, tá bom, gente? Eu vou fazer mais essa etapa e vou mostrar para vocês o resultado que tem. Ou até eu acho que eu vou tentar ver quantos dias ele leva, né, para eu poder conseguir fazer ele triplicar. Quantos dias vai estar pronto para fazer um pão. Mas me surpreendeu, tô bem feliz com o resultado. Gente, voltei aqui com o levain, tá? Aquele, olha, cresceu mais um pouco ainda, tá? Olha, ele ficou um pouquinho acima do dobro. E eu vou dividir aqui e vou fazer agora a mesma coisa, tá? É 1 para 2 e para 3. Então, eu vou pegar a mesma coisa, eu vou pegar 5 gramas, dessa isca aqui. Vou pegar 10 gramas de água, lembrando que tem que ser água mineral, tá? Se você for fazer com água filtrada, pode ser que não consiga, que não fique bem. Até eu considero que o meu fermento, quando eu tava começando, que eu peguei várias receitas, a maioria falava que podia ser ou água filtrada ou água mineral. E eu optei pela água filtrada, que era mais fácil, já tava aqui na mão, né? Água de filtro de barro, né? Que eu tenho aqui. Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô usando agora somente água mineral. Então, o que a gente vai fazer? São 5 gramas dessa isca, 10 gramas de água mineral e
e 15 gramas de farinha de trigo branca. A gente não coloca mais a farinha de trigo integral. Integral é somente no início, lá pra gente dar o start, tá bom? Vou deixar de novo 24 horas e vamos ver o que vai dar. Então, aqui a gente tem 5 gramas de fermento, tá? Eu vou acrescentar aqui 10 gramas de água. Eu vou misturar, deu um pouquinho a mais ali, porque às vezes ele fica variando, tá? Mas eu tinha medido antes, deu certinho, 5 e 10. Eu vou misturar e dissolver bem esse fermentinho ali nessa água, para depois colocar o trigo, tá bom? Aí aqui eu vou misturar o trigo, tá? E já vou mostrar para vocês depois de prontinho misturado. E, gente, como a gente tá falando de crescimento do fermento, do zero, é bom a gente anotar ali em qual etapa a gente tá. Então, aquela primeira etapa, que é a etapa que a gente misturou as duas farinhas, é o start. Ali não tem fermento ainda, tá? Ele é apenas o start, é a isca para começar o fermento. Então, a gente, essa primeira isca de fermento que eu peguei, foi a primeira vez, a primeira etapa, né? O primeiro dia do fermento mesmo, né? E ele me surpreendeu, tá? Ele cresceu o dobro. Aí eu anotei aqui que é o segundo dia, a porção aqui, a proporção é 1 para 2 e para 3. E sempre a mesma coisa, tá? Você vai misturar do mesmo jeito. Todos os dias, nos mesmos horários, tá? E a proporção sempre é a mesma, tá? A única coisa que vocês têm que ficar atento, que para fazer o pão, ele precisa crescer o triplo. O dobro não é o suficiente, ele não vai fazer o seu pão, o teu pão vai virar um tijolo, tá? Tem que esperar ele crescer o triplo. E eu coloquei a data aqui, 28/2, 21 horas. Vamos colocar para fermentar dentro do armário. O que eu tô fazendo? Eu peguei aqui uma tampinha, só tô colocando em cima, tá? Não precisa colocar plástico, o pessoal manda furar. Eu não tenho colocado plástico, filme nenhum, tenho colocado apenas uma tampinha em cima aqui e ele funciona do mesmo jeito. Olha, já passou as 24 horas. Estamos aqui com o nosso fermentinho de ontem, né? Nossa segunda etapa. Opa, porque o dedo ali acabou apagando. Olha, gente, tá vendo como é que o que acontece? Como a gente vai colocando 1, 2, 3, e sempre o 3 é mais farinha do que o úmido, no caso do que a água, do que o fermento. E aí o que acontece? Ele vai ficando mais duro a massinha e mais difícil de você fazer ela crescer, tá? Ela fica mais firme. Então, o que acontece? Por isso que precisa deixar mais dias para que ela possa realmente triplicar de tamanho. Ela não chegou nem a dobrar hoje. Eu vou fazer a mesma proporção, 1, 2, 3, e vai deixar para crescer amanhã. A mesma coisa. 5 gramas de fermento, 10 gramas de água, 15 gramas de trigo. Sempre a mesma coisa, né? Misturei aqui a água e a isca de fermento, 5 gramas de fermento. E vamos colocar agora 15 gramas de trigo. Vou mexer e vou deixar aí 24 horas novamente. Então, já tá prontinho aqui, olha. Terceiro dia, dia 30. Coloquei aqui 21 horas, 1, 2, 3 é a proporção, e vamos ver o resultado que vai dar aí. Acordei no piloto automático, esqueci ontem de ver, o fermento, mas é assim, olha só, tá aqui. Ele não cresceu praticamente nada, tá? Aqui na realidade foi onde eu passei a colherinha. Se você olhar aqui do lado, ó, essa é a marcação real dele, ele não cresceu praticamente nada. Mas o comportamento dele é esse mesmo, tá? Por que ele cresceu aquele dia, os primeiros dias muito? Porque tinha muita farinha integral. A farinha integral, ela dá mais subsídio para que as bactérias se proliferem mais rápido, né? Só que a ideia é fazer com o fermento, deixar ele branquinho, com farinha branca, porque eu vou fazer com farinha branca. Depois eu posso usar esse mesmo fermento para poder fazer um pão integral. E o fermento tem que ficar 100% com farinha branca, porque o fermento com farinha branca eu vou poder usar tanto para o pão branquinho, quanto para o pão
que é feito somente com a farinha integral ou a mistura da farinha integral e farinha branca, tá bom? Gente, então vamos lá. Tô aqui, ó, fazendo as medidinhas, tá? Vai passar pelo mesmo processo, já tá aqui, ó, o fermento, a água lá dentro, 10 gramas de água, 5 gramas de fermento, só que esse fermento ainda não cresceu, vocês têm que entender isso. Por isso ele leva normalmente a estatística dos vídeos que a gente assiste na internet, as pesquisas que a gente faz dentro do Google ali, a gente procurando, eles falam que é mais ou menos em torno de 7 a 10 dias para sair do levain do zero e ele funcionar para fazer um pão, né? Então, essa que é a nossa trajetória aí. Vamos ver quantos dias a gente vai conseguir para que ele realmente funcione. Gente, aqui ó, estamos no 4º dia, 9 horas da manhã, porque ontem eu trabalhei até tarde, acabei esquecendo do fermento, mas às vezes não tem problema não, tá? Outra coisa que pode acontecer, passar umas horas a mais, é que ele vai, se tivesse que crescer, cresceria e acabaria caindo para fora do... Só que se você deixar muitas horas, vamos supor de 2 dias, aí ele pode realmente estragar, tá? Mas no nosso caso não. Então vamos lá, tampar e colocar ali 24 horas. 4º dia, gente, não cresceu quase nada. Vamos para nossa pegada aqui. Tudo pronto, tampadinho, agora vai pro armário. Gente, olha que legal, 5º dia, agora sim, né? O dia 2/2 foi o de ontem, mas ele ainda não tá pronto para usar. O que vocês têm que ter em mente? O fermento natural, ele é uma colônia de bactérias. Aí o que acontece? Aqui dentro desse fermento não tem a quantidade suficiente para poder crescer um pão. Por isso que tem que fazer mais vezes, né? Repetir o processo mais vezes, para que ele possa dar o resultado que a gente precisa. Porque senão ele não sustenta e o pão vai virar um tijolo, tá bom? Então lá vai eu fazer mais uma sessão, é a mesma coisa. 1 para 2 para 3, né? E vamos colocar aí para crescer. Então tá aí prontinho já, 1 para 2 para 3. A receitinha é a mesma, 6º dia, vou colocar guardadinho no armário. A gente cobre, tá? Sempre cobre. Gente, olha só, triplicou de tamanho em 24 horas, tá? 24 horas é muito tempo para poder fazer um pão, tá? Então, a gente já alcançou a primeira meta, que era fazer triplicar. Tá funcionando o fermento. Só que a gente tem que diminuir o tempo de crescimento. Por quê? Se a gente deixar... Porque lembra que a gente precisa de 12 horas na geladeira crescendo? Então, se a gente pegar um fermento que ainda é um fermento fraquinho, tá? Que leva muito tempo para crescer, não vai funcionar para 12 horas, tá? Então, a gente vai repetir mais algumas vezes até a gente perceber que o tempo reduziu, tá? Então, a gente já sabe que ele tá crescendo, tá triplicando e agora a meta é reduzir o tempo. Vamos pro 7º dia. 7º dia, vamos lá. Próxima etapa. Amanhã a gente vê no que vai dar. Gente, 12 horas, já diminuiu o tempo, tá? Ó, chegou a grudar aqui, ó, agora já tá baixando. Ele não tinha nenhuma vez tocado na tampa, tá? Em 12 horas a gente já conseguiu esse resultado, tá? É o 7º dia, a gente vai repetir de novo, e o intuito agora é reduzir mais ainda o tempo, tá bom? Quando der mais ou menos em torno de 4 horas, 5 horas de crescimento, já dá pra gente pensar em fazer um pão. Olha como é que ele fica por dentro, gente. Cheio de alvéolos, dá uma olhada lá. Então, desse aqui eu vou tirar a isca, é a mesma coisa, 5 dessa isca aqui, que é o fermentinho que a gente tá preparando, 10 de água mineral e 15 gramas de farinha de trigo branca. Daí procura por uma farinha que tenha força de glúten, tá bom? Gente, tá aqui, ó, de novo, tá? A misturinha que a gente fez. É o 8º dia, 9 horas da noite. Vamos cobrir aqui com pires. Vou colocar dentro do armário e daí a gente vai ver quanto tempo que vai levar para crescer, tá bom? Agora pra frente, a gente tem que começar a perceber quanto tempo ele começa
a dobrar de tamanho, tá? Não precisa triplicar agora, até inclusive. Se ele dobrar de tamanho em 2 horas, em 3 horas, a gente pega ele e alimenta ele de novo. Ele vai começar a funcionar mais rápido, tá bom? E assim agora a gente começa, porque ele já virou um fermento aqui, tá? Ele já não é mais starch, já é um fermento, tá funcionando como fermento. Só que a gente precisa acelerar o tempo dele. Gente, já deu 12 horas, tá? Ainda não deu 12 horas bem certinho, mas assim, olha, ele cresceu bem menos, acho que é porque caiu a temperatura aqui em Curitiba e o fermento tá fraquinho ainda. Então, agora eu vou fazer o 9º dia, tá? E a proporção é a mesma. 5 gramas de isca, daí vou colocar 5 gramas de isca, 10 gramas de água e 15 gramas de farinha de trigo branca, tá bom? E já volto com ela prontinha pra gente poder colocar dentro do armário de novo. E daí eu vou acompanhando durante o dia. Hoje tá fresco aqui, tá bem friozinho. Não sei como é que o fermento vai se comportar. Aqui tá a misturinha que a gente fez. 9º dia, 9 horas da manhã. Tô cobrindo e vou colocar no armário. Depois a gente vai acompanhando os horários, se ele cresce, se ele não cresce. Hoje tá bem fresquinho aqui. Então, eu não sei como é que esse fermentinho vai se comportar no dia de hoje, porque a gente já percebeu que a temperatura influencia diretamente, tá? Então, tipo, um dia mais quente ele cresce mais rápido, um dia mais frio cresce mais lento, mas ele tá crescendo. Vamos lá. Vou marcar as horas aqui e a gente vai acompanhar durante o dia, tipo, se ele vai ter alguma resposta e assim, se ele tiver uma resposta boa, eu vou alimentar ele novamente. Se passaram 10 horas, tá? A gente colocou às 9 horas da manhã, agora é 19 horas. Olha como é que ele tá. Ele grudou já triplicou, tá? Em 10 horas. Hoje deu uma esquentadinha durante o dia. E a gente vai fazer... Deixa eu focar um pouquinho melhor. Eu vou fazer agora a próxima misturinha, que é a mesma coisa. Eu vou fazer 5 gramas desse aqui. 10 gramas de água e mais 15 gramas de farinha de trigo branca, tá? Eu tô usando a Venturelli, tá, gente? Vou fazer ali, e daí o que acontece? Se eu começar a fazer agora, às 7 horas, e ele cresceu em 10 horas, então ele estaria crescendo ali até 7 horas da manhã, se fosse 10 horas, né? Eu não sei se durante a noite ele vai crescer tão rápido ou não, mas eu vou estar mexendo amanhã cedo, lá por 7h30, 8 horas da manhã, vou tentar já mexer no fermentinho aí, tá bom? Aqui é a nossa segunda alimentação do 9º dia, tá? Lembra que a gente fez às 9 horas da manhã e agora já é 19h30, tá? É a segunda alimentação do 9º dia. Então, agora a gente vai fazer e amanhã de manhã a gente vê o que rola aí. Já é 7h30 da manhã. Ele cresceu, só não grudou aqui no pires, mas ele cresceu até em cima, ele triplicou. Eu vou fazer novamente. Hoje é o 10º dia, tá? Eu marquei como 9 ontem, porque ainda era continuação, né? Na realidade, é o 10º dia hoje. Tá aí. 10º dia, 7h30 da manhã, e vamos aguardar. Ontem deu 10 horas de crescimento, né? Eu acredito que deve ter dado hoje também mais ou menos isso, né? Só que como eu acordei, era 7 horas, daí fui mexer com os fermentos 7h30. Então, não sei, né, de madrugada o que aconteceu. Então, durante o dia fica mais fácil pra gente poder observar. Vamos lá. Gente, voltando aqui, são 16 horas, ele já cresceu 3 vezes mais, tá? Deu 8 horas de crescimento. Eu coloquei às 7h30 da manhã, agora 16 horas. Eu vou alimentar ele pela segunda vez no dia de hoje. E a gente perceberam que ele está diminuindo o tempo, né? Ele passou lá do tempo de 12 horas para 8 horas de crescimento. Vamos lá. Então, 10º dia, 16 horas da tarde, eu vou cobrir, colocar ele no armário novamente e eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou esperar com que ele cresça. Eu tô achando que ele já tá pronto pra gente fazer um pão, tá? Porque quando eu coloquei ele na água, ele boiou o fermento. Esse é um dos testes que a gente faz para saber se ele tá bom ou não. Eu vou fazer agora aqui para vocês terem uma ideia de como é que a gente faz para saber se o fermento ficou bom. Eu vou fazer o teste agora aqui para vocês, tá? Deixa eu tirar aqui.
Vamos ver se vai prestar, se vai dar certo. Opa, com uma mão só que a coisa tá braba. Então, olha só. O fermento já tá ótimo para poder fazer o pão, tá? Olha só, vou mostrar de longe no copo. Tá? Então, ele já tá pronto para fazer pão. Eu vou, como eu alimentei ele de volta agora, tá? Para fazer um pão eu preciso de 90 gramas. E aquela quantidade que tá ali não dá, porque tem 60 gramas daquela xicarazinha, tá? Então, eu alimentei ele agora, vou acompanhar para ver se ele reduz o tempo, tá? E se ele reduzir o tempo, assim, pelo menos tá 8 horas agora, né, de crescimento, são 8 horas de crescimento, se ele conseguir reduzir pelo menos para 5 horas de crescimento, eu já consigo pensar em fazer um pão. Então, qual que vai ser meu próximo passo agora? É aumentar a quantidade de fermento para que eu possa fazer o pão. Como é que eu vou fazer? Em vez de eu fazer 5 gramas de isca, eu vou pegar aquele fermento, quase aquele fermento todo, ou dependendo da quantidade de pão que eu vou fazer, para poder usar o fermento, aquela quantidade de fermento que está na xícara, para poder fazer mais fermento, dar uma quantidade suficiente para poder fazer um pão, tá? Então, deixa crescer ali, a gente já viu que dá para fazer o pão, porque ele tá crescendo, tá subindo a massa, ó, não afundou o fermento, né? Então, a gente já sabe que tá no ponto. Gente, ele já triplicou aqui, tá? Tá bem fortinho, como a gente já viu ontem. Hoje é o 11º dia, na realidade, né? É 8 horas da manhã e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aumentar a quantidade de fermento para que a gente possa fazer um pãozinho hoje, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei 25 gramas daquele nosso fermentinho que saiu do zero, tá? 50 gramas de água e 75 gramas de farinha de trigo branca, tá? Para que a gente tenha aí a condição de fazer uma quantidade boa de fermento para fazer o nosso pão, que a gente vai precisar de 90 gramas para fazer o pão, mas a gente tem que sempre lembrar que tem que sobrar um pouquinho desse fermento para a gente guardar na geladeira, para ser a nossa isca, para a gente não começar do zero de novo, tá bom? Para que vamos dizer, o pão que a gente vai fazer na semana que vem, a gente não tem que passar por esse processo de ficar fazendo fermento do zero. A gente vai guardar na geladeira um pouquinho, quando a gente quiser fazer um pão uma vez por semana, a gente vai ver quando quer fazer, a gente tira o fermento, deixa em temperatura ambiente e alimenta ele, que é o que eu mostrei no outro vídeo, tá bom? Aquele vídeo do pão, que eu fiz um pão lá com o fermento que eu tinha tirado da geladeira. Então, lá naquele vídeo eu explico bem certinho como é que você faz para alimentar o fermento que você vai guardar, um pouquinho do fermento, né? Para fazer o seu pão na outra semana. Então, vocês já sabem que aqui tem 25 gramas da nossa isca, 50 de água, 75 de farinha de trigo. Agora é 8h30 da manhã, já tá cobertinho aqui, coloquei uma tampinha de plástico em cima, vou colocar dentro do armário e vou acompanhando durante o dia. Assim que ele triplicar de tamanho, né, eu vou fazer o teste da água para ver se ele tá boiando na água e daí a gente vai fazer o pãozinho. Gente, olha o nosso fermentinho aí, agora é 8h30 da noite e eu vou aproveitar para fazer um pãozinho, né, e a gente vai daí ver como é que esse pão se comporta amanhã, né, porque hoje até não é interessante, porque a massa a gente trabalha, ela vai trabalhar normal, eu só vou saber se ela vai crescer ou não depois que o pão estiver assado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o pãozinho, que a nossa receita tem aqui no canal, a mesma receita, e eu vou filmar daí só a parte do pão assado mesmo, para ter certeza que se deu ou não o resultado, se cresceu ou não cresceu, tá bom? E espero que vocês estejam gostando. Gente, eu vou mostrar para vocês agora aqui como é que ele ficou. Deixa eu puxar aqui a massa. Olha lá. Ficou muito bom, cresceu, ele triplicou de tamanho, só que ele levou 12 horas. Mas mesmo assim eu vou fazer pra gente ver qual o resultado que vai dar. O que eu vou fazer agora, que eu tinha prometido, é pegar um pedacinho dessa massinha e mostrar pra vocês se ele vai boiar ou não na água, que daí a gente sabe se tá bom pra fazer o pão. Então tá aí nossa bolinha de fermento. Deixa eu arrumar direito aqui o vídeo, tá? Tá boiando.
né? Não afundou. Deixa eu mexer com a colherinha aqui pra ver se ele realmente vai boiar. Gente, tá boiando, né? E a gente vai fazer o pãozinho assim, ó, tá? Ficou muito bom. Olha o tamanho do copo que eu peguei. Ele tá super boiando. Vamos fazer o pão sim. Olha, o que eu preciso mostrar pra vocês agora é que eu peguei a quantidade para 90 gramas para fazer o pão. Tá aqui, deu 91 gramas, ó, 90 gramas, 91, né? Eu já vou tirar um pouquinho dali. E eu quero mostrar pra vocês, esse daqui eu vou usar pra fazer o pão agora, tá? E esse restinho, tá vendo como sobrou pouquinho? Tá? Esse pouquinho que sobrou aqui, eu vou retirar ele daqui, vou colocar num potinho e vou colocar na geladeira. Ele é a nossa isca, já é um fermento pronto, eu espero que ele esteja forte, né? Mas se ele for um fermento que já tá forte, tá pronto, deu tudo certo para fazer o pão, esse aqui é o que você vai tirar e vai guardar na geladeira, tá? E vai alimentar a cada 3 dias, uma semana, dependendo de quando você vai fazer o seu pão, tá bom? Para quem faz pão toda semana, tira um dia antes, tá? De fazer o pão, para você começar a alimentar ele, porque quando ele vai para a geladeira, ele enfraquece. Então, tira um dia antes para poder começar a alimentar, tá bom? Então, o que é bom vocês marcarem no potinho, tá? Eu coloquei um potinho com tampa, né? Dia 8/2, deu 11 dias, né? Do começo, do 0 até agora. E a proporção de 1/2/3, porque tem pessoas que acabam fazendo outras proporções e acaba se confundindo na hora de alimentar e aí fica difícil de você controlar, tá? Então, eu coloco aqui no potinho, vai pra geladeira e eu vou tirar de lá quando eu for usar. O que eu preciso falar pra vocês a respeito disso? Quando vocês forem alimentar ele vai estar fraquinho, como eu já tinha falado. Você vai precisar de alimentar mais de uma vez, tá? Se tiver calor na cidade, talvez ele reaja rápido ou não, né? A gente nunca sabe. Então, assim, tira da geladeira um dia antes do programado para fazer o pão, para que você não se frustre. Tipo, você vai fazer o pão na sexta-feira, tire na quinta-feira de manhã, deixa ele um pouquinho fora da geladeira, tá? Até ele chegar na temperatura ambiente, para daí você alimentar ele, tá? Se você alimentar ele gelado, ele não vai reagir, tá bom? Então, tira da geladeira, espera a temperatura ambiente, deixa ali umas 2 horas, 3 horas fora da geladeira. Eu cheguei a deixar o meu, acho que 4 horas, no outro vídeo eu fiz, né? Porque eu achei que ele ia dar um resultado maior se eu deixasse ele tentar fermentar novamente. E ele realmente se recuperou rapidamente, tá? Então, assim, deixe um tempo fora da geladeira, espere ele dar uma fermentadinha, para daí você pegar e fazer a alimentação dele, tá bom? Gente, preciso falar aqui para vocês. Então, esse é o pãozinho que eu fiz com aquele fermento, tá? Ficou 12 horas na geladeira, 8h30 da manhã eu tirei ele para ver como é que ele tava e ele não tinha crescido muito. Aí eu deixei ele mais um pouco fora da geladeira, agora é 11h30, deixei 3 horas a mais para ver se ele cresce, tá? Porque normalmente quando o fermento tá bem forte, ele cresce dentro da geladeira, tá? Como o fermento não cresceu o suficiente, não tá forte o suficiente, que é um fermento novinho que a gente acabou de fazer, então eu deixei ele um pouquinho fora da geladeira, mas esse não é o certo, tá? Porque daí ele não vai ficar tão crocante, pode não levantar a pestana. Então, mas mesmo assim, eu resolvi fazer do jeito que tava pra gente testar o fermento que a gente fez, tá? Então, o fermentinho que você fez na sua casa, o ideal é não colocar ele na geladeira do jeito que eu coloquei, tá? Eu só fiz ali pra poder explicar pra vocês o procedimento logo depois, pra vocês poderem entender. Mas o certo é continuar alimentando ele até ele ganhar força, tipo, crescer ali, o fermento triplicar em 3 horas, 4 horas, 5 horas, porque daí você sabe que realmente ele tá forte. Funcionou? Funcionou, só que não deveria crescer fora da geladeira, e sim dentro da geladeira. Eu vou fazer o pãozinho e depois eu mostro pra vocês. Gente, como eu tinha falado pra vocês, ele cresceu bem menos do que o outro pão que eu faço com aquele fermento que já tá pronto, né? Aquele fermento mais antigo. Mas mesmo assim ele cresceu, tá? Eu abri aqui, olha, né, a lateral dele, né? Ele acabou crescendo 3 dedos ainda, rachou aqui na lateral, abriu mais um pouco aqui, mas não foi o suficiente ainda, ele precisava ter crescido um pouco mais. Eu vou cortar e vou mostrar pra vocês agora.
como é que ele fica embaixo. O som de oco quer dizer que ele tá bem assado por dentro. Então, vamos cortar ele. Ó. Crocante. Ó, os alvéolos dele ficou pequeno, né? Quando ele tá bom mesmo, o fermento, os alvéolos ficam maiores, tá? Mas ele tá fofinho, ó, bem fofinho, tá? E uma certa crocância, a casca tá fina, mas ele tá crocantezinho, dá pra comer. Eu indico vocês continuarem alimentando ele, tá? O fermento, durante mais uns 5 dias, de 5 a 10 dias, para que ele fique bem forte, para daí fazer o pão, tá bom? Ou faz do jeito que eu fiz outra vez, coloca lá umas 3 pitadinhas de fermento biológico seco, junto na hora que estiver fazendo, que daí ele cresce um pouquinho mais, tá bom? Aí não precisa deixar fora da geladeira, você já tira da geladeira e já coloca no forno, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima!